Buenas! Encontraram vestígios de vida em Marte, finalmente. Pois é, oficialmente agora começa a Guerra dos Mundos, porque aquelas sondinhas que a gente enviou para Marte desenterraram coisas antigas que elas não deviam ter desenterrado. Nós estamos fritos. Mas eu vou contar para vocês o que exatamente aconteceu aí, para que vocês não caiam em enganos na internet. E toda vez que eu vejo algum tipo de notícia envolvendo a possibilidade de existência de vida fora da Terra, eu fico muito interessado, acho muito massa mesmo. Porque se a gente achar qualquer vestígio mais palpável ou alguma coisa mais esclarecedora mesmo sobre vida fora da Terra, isso certamente ia gerar um impacto muito grande na sociedade e nas religiões. E eu vivo um ambiente religioso também, porque eu sou cristão e eu sei que no cristianismo muita gente não se dá muito bem com a ideia da possibilidade de vida fora da Terra. São coisas perigosas, desagradáveis e desconfortáveis. Eu acho o conceito divertido, mas é claro que existem tipos de vida que talvez seriam um problema maior para uma teologia cristã e tipos de vida fora da Terra que, na minha opinião, não teria problema nenhum. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente no vídeo. Como é que aconteceu isso aqui? Pera aí. As manchetes foram mais nessa direção aqui. NASA encontra as maiores moléculas orgânicas já descobertas em Marte. Essa aqui é de março. E outras notícias foram saindo mais recentemente, como essa NASA encontra novos indícios de vida em Marte. E essa foi de um outro evento, de uma outra sonda, de outro achado. Então teve vários achados aí. Não é a primeira vez que se especula sobre a existência de vida no sistema solar. Na Terra, por exemplo, se especula, mas o que a gente tem fora da Terra tem mais a ver com luas do que com planetas. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, né? A gente tem alguns casos de especulação sobre a existência de vida em planetas, mas a maior esperança da galera tá nas luas, especialmente de Saturno e de Júpiter. São os maiores planetas do sistema solar, tem uma porrada de lua cada um. E Júpiter é o que mais tem luas, é o maior planeta do sistema solar, tem algumas promissoras. Eu acho, se eu não estou enganado, que a mais promissora é Europa, que é só para dar margem para acusações de eurocentrismo agora no sistema solar também. A gente vê gelo quando olha para a Europa, mas debaixo daquele gelo há leituras de oceanos líquidos com fontes termais no leito, então tem uma combinação de fatores que seria propícia para o surgimento espontâneo de vida aí. Se é que surgimento espontâneo de vida é plausível, essa é uma discussão longa. Vou tocar nesse assunto um pouquinho para frente também. De toda forma, tá, a Europa seria hoje a maior aposta para a existência de vida de fato no sistema solar. Seria muito louco achar umas baleias lá, né? Mas não é o caso. Provavelmente a especulação é mais sobre vida microbiana, etc. Mas que eu queria que tivesse uns bichão alienígena lá, eu queria. Em questão de planetas também não é a primeira vez. Talvez vocês lembrem do evento de Vênus, que gerou bastante repercussão. Vocês devem ter visto isso em algum lugar. Teve gente noticiando como se tivesse encontrado provas de vida em Vênus, mas não foi bem assim. O que encontraram foi gás fosfina, né? Leituras de gás fosfina em Vênus, e isso é bem interessante mesmo, porque esse gás ele geralmente está associado à existência de processos orgânicos, de seres vivos. A atmosfera de Vênus é ruim de ver, é ruim de acessar. Vênus é um lugar terrível, é difícil inclusive de enviar sonda lá. A União Soviética sabe muito bem disso. Quem sabe o que eu tô falando, sabe aí. Mas, enfim, na Guerra Fria, né, os Estados Unidos estavam mais focados em Marte. As apostas da União Soviética foram em direção a Vênus. Péssima jogada. Mas eu vou passar um videozinho, eu vou tentar achar um videozinho do projeto Venera, eu acho que era o Venera o nome. Aqui um vídeo de Vênus capturando, eu acho que é uma foto, não sei, mas capturando o som também da atmosfera de Vênus, lá de 82, tá? Esse projeto Venera foi o maior sucesso em questão de envio de sondas para Vênus. E, enfim, é um planeta completamente inóspito. E é por isso que vida em Vênus é um negócio muito complicado. Quando se fala em vida em Vênus, não imaginem vida na superfície, produzindo aquele gás fosfina que vai e sobe até as nuvens de Vênus, por exemplo, como se houvesse uma natureza na superfície. Vênus é pressão atmosférica absurda, calor, é completamente uma desgraça para a existência de vida, mas por isso que se especulou que a vida existisse ali nas nuvens mesmo, ali onde estava o gás fosfino. O caso de Marte é diferente, é menos nebuloso, né? A vida estaria na superfície, ou vestígio de vida, melhor dizendo, que eles acharam, e Marte é bem mais convidativo. Tem uma pressão atmosférica
bem mais amena, tem bem menos calor aí, uma temperatura bem mais agradável, mais convidativa. Empolgante. Se sabe que já existiram lagos, que já existiram rios em Marte em algum momento. Se existiu vida, não se tem certeza, mas estamos aí para falar dos indícios, né? E também a probabilidade de nós acharmos qualquer coisa que venha a ter existido em Marte é bem maior, porque nós já enviamos várias sondinhas para lá, não é mesmo? Nós temos a Perseverance, a Curiosity, a sonda de estudo geológico InSight da NASA, a sonda Hope dos Emirados Árabes Unidos, eu nem sabia dessa, e a sonda chinesa Tianwen-1. Em Vênus, nem sonda sobrevive. Quem encontrou a primeira coisa da qual a gente vai falar hoje foi a Curiosity, que encontrou moléculas orgânicas relativamente complexas e está nessa reportagem aqui do Olhar Digital. Basicamente, o que foi encontrado aqui? Quando a gente fala moléculas orgânicas, a gente está falando de moléculas de carbono, mas não é qualquer molécula de carbono que é orgânica, porque carbono tem em tudo que é buraco. Mas geralmente carbono ligado a hidrogênio ou formações mais complexas de carbono, como é o caso aqui. Essas moléculas foram encontradas em uma rocha antiga, vocês estão vendo aqui a imagem representando a pequena escavação. Uma rocha onde teria sido o leito de um lago há mais ou menos 3,7 bilhões de anos. Quase tão antigo quanto eu. Aí, segundo os estudos, essas moléculas podem ser fragmentos de ácidos graxos antigos que podem estar associados a seres vivos que existiram nesse lugar. Eu sei que a maioria de vocês não vai querer ficar ouvindo termos técnicos, mas quem quiser pode dar uma pausa aqui, tá? E vocês vão ver exatamente os tipos de moléculas que eles encontraram. Mas vamos para o outro achado, que é esse que nós encontramos nessa reportagem do Antagonista. Assim como a gente encontra em vários outros portais, tá? Só como eu estou usando, eu dou os créditos. Essa não foi a Curiosity, foi a Perseverance, e ela encontrou estruturas e sinais minerais que podem indicar uma assinatura biológica antiga. Eles encontraram características químicas que podem indicar que houve vida ali, como ferros, fosfatos, alguns minerais como sulfato de cálcio, e a parada é que na Terra a formação dessas coisas costuma estar associada à vida, ou seja, a processos biológicos, e eles também encontraram com os instrumentos do rover umas estruturas orgânicas ali. Encontraram moléculas orgânicas e isso é grande, mas não quer dizer que porque encontraram moléculas orgânicas necessariamente houve vida ali. Nos dois casos, os estudiosos envolvidos admitem que essas estruturas podem ter surgido através de processos químicos naturais que não precisam envolver a vida. Frustrante? Frustrante, mas é a realidade. Por enquanto é isso. Essa questão do surgimento de matéria orgânica de forma espontânea me lembra um experimento que talvez tu já tenha ouvido falar. Não sei, geralmente quem vive num âmbito mais criacionista ouviu essa história em algum momento. Eu não sei pronunciar o nome deles direito, tá? Mas era o Harold Urey e o Stanley Miller. Eles construíram um sistema fechado, com frascos, e aí tentaram criar todo o ambiente que imitaria a sopa primordial, Sopa de macacos. onde teria surgido a vida de forma espontânea na Terra. Ali eles colocaram os gases que à época se acreditava que fariam parte da atmosfera da Terra nesse período. E eu vou ler para vocês aqui, ó: metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Então, para simular a sopa primordial, eles fizeram esses gases circularem com água quente e aí introduziram descargas elétricas para cumprirem o papel de raios. O resultado, meus amigos, é surpreendente, porque depois de uma semana de rolê aí, aquele conteúdo ficou marrom avermelhado, e aí eles analisaram e descobriram que tinham se formado, sim, moléculas orgânicas através desse procedimento. Eu sabia. Moléculas orgânicas simples, mas incluindo aminoácidos, né? E isso são partes fundamentais de uma proteína. Ou seja, compostos inorgânicos simples, postos no lugar certo, na condição certa, do jeito certo, no timing certo, conseguem formar aminoácidos orgânicos simples também. E isso sem a intervenção de organismos vivos ali no meio, porque é esse rolê, né? Não pode ter intervenção de organismos vivos porque tu tá falando do surgimento da vida em si. Esse estudo tinha justamente esse objetivo de provar que a vida poderia surgir de forma espontânea, com as condições certas, ou seja, de provar a biogênese,
mas ele não chega a provar isso nesse experimento. Está muito distante do que a biogênese pregaria, porque aí precisaria surgir vida, de fato, e não só surgir vida, e meu Deus, surgiu algo impossível de acontecer e morreu ali, mas vida capaz de reproduzir é muito difícil, é tipo quase inimaginável estatisticamente falando. É logicamente impossível. E é por isso que é um processo que precisa dos bilhões de anos da Terra aí, precisa de milhões de anos de tentativa e erro, né, até que dê certo esse sorteio aí. Mas é um sorteio muito difícil, mais difícil que a Mega da Virada. Os criacionistas justamente usaram esse evento aí para argumentar que o que eles tinham provado não era que a vida poderia surgir de forma espontânea, mas de que uma mente inteligente era capaz de produzir alguma coisa, que não foi nem vida no caso ali. E aí isso na verdade advogaria um Deus criador. Mas na verdade o experimento conseguiu chegar num lugar muito interessante. Ele provou que nas condições corretas, matéria orgânica pode surgir de forma espontânea com processos químicos e naturais. Provavelmente foi o que aconteceu em Marte, em Vênus, talvez. Mas vocês sabem que se tivessem encontrado provas de vida, o bagulho ia ter sido outro, a repercussão ia ter sido outra, este vídeo estaria sendo outra coisa. Isso certamente ia mudar a nossa percepção de singularidade no universo, porque a humanidade sempre se viu meio que como o centro do rolê todo. Hoje em dia já nem tanto, isso mudou razoavelmente, mas eu acho que ia ser um divisor de águas bem impactante, filosoficamente, cientificamente e teologicamente, inclusive, no nível do que foi, sei lá, a mudança do geocentrismo pro heliocentrismo com Copérnico lá, de a gente achar que tá a Terra no centro e de repente não, o Sol tá no centro. Agora a gente vai estar falando de vida, de repente a Terra não é o centro, sei lá, sabe? Porém, tudo isso poderia acontecer e ainda se poderia manter a Terra como um centro de intenção criacional, biblicamente falando assim, né? Então nós podemos especular, existe vida fora da Terra porque Deus a fez? Ou a vida surge de forma espontânea, aqui, ali, acolá, aleatório? Ou porque Deus criou mecanismos intencionalmente para que o universo seja capaz de gerar formas de vida simples? Dá muitas discussões boas isso. Provavelmente os currículos escolares iam mudar bastante algumas propostas, os livros didáticos, essa coisa toda. O primeiro país a provar a vida fora da Terra ganharia um tipo diferente de influência, provavelmente. Mas eu acho que o maior impacto seria para as religiões, e para algumas religiões menos do que para outras. E aí também vem a questão do tipo de vida que se encontra fora da Terra, né? Tem a vida simples, uma vida microbiana, ou até mesmo uma fauna, uma flora ali, tudo bem. E a outra é encontrar seres sencientes, inteligentes, humanoides, qualquer coisa assim. Não precisam ser humanoides, né? Eu tô dando um exemplo. Agora, se eles fossem humanoides, pensa bem, a discussão ia mais longe ainda, vibe Star Trek, entendeu? Todo mundo parece gente, com umas orelhinhas diferentes, com cor diferente, com tamanho um pouco diferente, mas todo mundo parece que saiu do mesmo lugar. Aí a gente já questionaria várias coisas. Por que todo mundo é humanoide, com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, 2 olhos, tudo direitinho, bípede, sei lá? Isso até talvez seria um argumento contra a biogênese, se o que a gente conhecesse fosse isso, porque a vida não tá surgindo aleatória, parece que tudo vem do mesmo ponto. Outros seres com consciência espiritual, sei lá. Eu acho que existe vida fora da Terra, mas a gente tá falando de âmbitos dimensionais, tá? A gente tá falando de mundo espiritual, por exemplo, esse tipo de coisa. Dimensão espiritual. Agora, se a gente encontrasse vida biológica consciente, entrasse em contato com esses loucos aí, ia ter coisas difíceis para resolver. Não impossíveis, mas difíceis. Até onde eu entendo, para judeus, pro Islã, isso não faria tanta diferença. Eu acho que eles saberiam lidar com isso como um outro aspecto da criação, não teria tanto problema, eu posso estar errado. Religiões orientais, tipo hinduísmo, budismo, cara, são seres encarnados em outros lugares do mesmo plano e vida que segue. Posso estar errado, se tu representa alguma dessas aí, me conta como é que é, troca comigo essas figurinhas aí. O cristianismo vai ter várias vertentes e inclusive tem algumas vertentes nada ortodoxas que aceitam essa ideia muito bem, como o adventismo com Ellen White. Só que nem todo adventista abraça essa parte dos adventistas que eu conheço. Mas tem até aquela parada de que existe um Éden, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, em cada planeta, inclusive do sistema solar. Se eu não me engano, em outros planetas teria existido isso. E o único lugar onde a humanidade caiu teria sido na Terra. Eu já vi até uma pregação
Do Rodrigo Silva, meu Deus, tinha me dado um branco. Assisto um monte de coisa dele, esqueci o nome, meu Deus. Mas do Rodrigo Silva, onde ele citava essas questões aí. A Ellen White, ela narra que teria sido guiada por um anjo através de alguns desses lugares, desses planos aí, e foi isso, ela viu tudo isso. Que já temos vida alienígena numa vertente cristã que eu me dou o direito de chamar de não ortodoxa. Aí eu não sei, mormonismo, testemunha de Jeová, se tiver alguém assistindo aí em algum momento da vida, agora nesse momento ninguém tá assistindo esse canal, tá? Mas um dia talvez tenha mais gente vendo. Se tu for um desses, comenta aí, vamos continuar essa discussão. Comenta como é na tua perspectiva religiosa isso aí. O cristianismo tem muitas formas de ver, tanto para falar de criação, quanto para falar desse tipo de coisa. Mas eu acho que o criacionismo é o assunto que mais vai se relacionar a esse tema. E eu posso dar a minha opinião. Eu acho que se houvesse vida simples, fauna, flora e tudo mais, não haveria nenhum problema teológico envolvido com isso. Deus fez um universo muito grande, ele já foi criativo o suficiente para eu imaginar que ele fez outras coisas criativas também. Às vezes o pessoal não consegue admitir que Deus de repente possa ter criado vida fora da Terra, porque a Terra tem que ser o lugar mais impressionante, só que ele não é. Essa não é a parada da Terra. Tem coisa muito mais impressionante no universo por aí, tirando o fator vida. Mas se Deus tiver criado outros tipos, outros exemplos de vida em outros lugares, aí eu, ao menos, não vejo muito problema nisso. A Terra tem um papel muito especial. Ela é um templo de adoração a Deus no universo. É um lugar de sacerdócio. Deus fez a Terra com um objetivo e com carinho. Mas não especula sobre o que existe aqui na Terra que Deus também pode ter feito em outros lugares. É narrado que na Terra Deus ordenou que tivesse vida. É ordenado também que houvesse dia e noite, que a Terra seca se separasse das águas. Bom, a gente tem outros planetas que a Terra seca está separada das águas, por assim dizer. Então isso a gente aceita, mas algum tipo de vida não. Sei lá, eu acho que isso não é tão importante. Inclusive acho extremamente interessante e quero que exista. Quero descobrir que existe e achar muito maneiro. Mas se não existe, tudo certo por mim. Deus que sabe. Amém. Agora, seres biológicos, sencientes, conscientes, espirituais, se Deus criou isso em algum canto aí, que não seja no âmbito espiritual, eu não acho que ele permitiria que nós tivéssemos contato com essa outra parte da criação ainda em função do pecado e tudo mais, tá? É válido dizer que tem vertentes cristãs que não tem nenhum problema com isso, e se eu não me engano, o catolicismo romano não tem, e eles têm um departamento que trabalha com essa ideia. E aí nós viremos com aquelas discussões de se Jesus morreu por eles também, morreu só pelos seres humanos, se nós deveremos evangelizar essas criaturas, muito louco. Agora, quando esses seres aparecem pra alguém e se apresentam como espíritos materializados ou qualquer parada assim, é capeta. Capiroto, capeta do tinhoso, do inferno. Eu tenho histórias nesse sentido pra contar, não comigo, mas tenho boas histórias. De repente role vídeo sobre isso. E já que estamos falando de outros mundos, Nárnia é um mundo fictício que eu curto muito. Dei uma passadinha no Vilarejo das Velas, tá? Usando o cupom de Boinas, vocês ganham aí um descontinho. Tem só coisa, ó, cheirosa e bonitosa. Esse canal não é monetizado, mas tu pode ajudar a gente dessa forma e ainda trabalhar mais feliz com um cheirinho delicioso no ar. Eu tenho muitas opiniões sobre aliens e sobre como seria o nosso contato com essas criaturas se nós entrássemos em contato de um ponto de vista da fé cristã, mas eu acho que isso é conteúdo para outro vídeo. Posso não ter um cérebro, mas eu tenho uma ideia. Deixa uma curtida aí, compartilha, comenta, conversa com a gente aí embaixo se tiver gostado da conversa. Segue a gente aí e é isso. Até o próximo Papo de Louco. Valeu!